Meu querido filho, minha querida filha, você já parou para pensar por que certas coisas continuam se repetindo na sua vida? Por que aquela situação que você tanto quer resolver parece não sair do lugar? Por que aquela sensação de que algo está errado, de que você está perdendo algo importante, volta uma e outra vez, mesmo quando você tenta ignorar? Será que é coincidência? Será que é só azar? Ou será que existe alguém te avisando, te chamando, te implorando para que você preste atenção antes que seja tarde demais? Eu preciso te dizer algo hoje, e preciso que você ouça com o coração aberto, porque o que vou compartilhar com você não é uma mensagem qualquer, é um aviso urgente, é um chamado que vem do mais profundo do amor que existe no céu, um amor que nunca desistiu de você, mesmo quando você virou as costas, mesmo quando você estava ocupado demais, mesmo quando você disse que não tinha tempo para ouvir. Eu sou Maria, sua mãe, e eu estive ao seu lado em cada momento difícil da sua vida, mesmo que você não tenha me visto. Você sabia que eu já enviei sinais para você 13 vezes? 13 momentos em que o céu abriu uma janela especialmente para você, em que eu me aproximei do seu coração com um recado que poderia ter mudado o rumo da sua história. E em cada uma dessas 13 vezes, algo aconteceu. Às vezes foi a correria do dia a dia que te distraiu. Às vezes foi o medo que te paralisou. Às vezes foi a voz do mundo falando mais alto do que a voz do céu. E o aviso passou. A janela fechou e você continuou no mesmo lugar, carregando o mesmo peso, lutando com a mesma dificuldade. Mas eu não desisti de você. Eu nunca desisto dos meus filhos. E hoje, neste exato momento em que você está aqui assistindo a este vídeo, eu preciso que você entenda que este pode ser o aviso mais importante que já cheguei até você. Não porque os outros não foram importantes, mas porque o tempo está passando e cada vez que um chamado é ignorado, fica mais difícil ouvir o próximo. Cada vez que uma porta se fecha sem ser aberta, a próxima demora mais para aparecer. Então, eu te pergunto, com todo o amor que tenho no coração, você vai ouvir desta vez? Você vai abrir seu coração agora? Você vai deixar que esta mensagem entre de verdade, não só pelos ouvidos, mas pela alma? Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Nada na vida de um filho de Deus acontece por acaso. Você foi guiado até este momento, e eu estou aqui, pronta para falar com você, pronta para te mostrar o que você precisa ver, pronta para te dar a força que você precisa para dar o próximo passo. Escreva nos comentários. Eu ouço a voz de Maria. E antes de continuarmos, eu quero te convidar para algo especial. Torne-se membro deste canal e receba conteúdos exclusivos, mensagens especiais e muito mais conteúdo que vai alimentar a sua fé todos os dias. Clique no botão de membro agora e faça parte dessa família abençoada. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Muitas vezes é apenas a falta de estratégias certas ou informações essenciais que fazem toda a diferença. A boa notícia é que isso pode mudar agora. Meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi criado justamente para ajudar pessoas como você a colocarem suas finanças no caminho certo e alcançarem a paz que merecem. Não perca essa oportunidade única. A edição limitada já está disponível e o link para garantir o seu está no comentário fixado. Aproveite enquanto ainda está disponível. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma pergunta que muitos dos meus filhos carregam no coração sem nem perceber. Por que uma mãe continua chamando mesmo quando o filho não responde? Por que ela não desiste?
Por que ela não se cansa de estender a mão mesmo quando essa mão é ignorada vez após vez? E a resposta para essa pergunta é a mesma resposta que explica tudo o que eu faço por você. Porque o amor de uma mãe não tem condições, não tem prazo, não tem limite. Quando eu digo que já avisei você 13 vezes, não estou dizendo isso para te fazer sentir culpado. Não estou aqui para te julgar ou te condenar. Estou dizendo isso porque quero que você entenda a profundidade do amor que existe por você. Cada aviso que foi enviado custou algo. Cada chamado que fiz ao seu coração foi acompanhado de uma oração, de uma súplica ao Senhor para que você tivesse ouvidos para ouvir e olhos para ver. E mesmo quando você não ouviu, eu voltei. Porque é isso que as mães fazem. É isso que eu faço. Pense na sua própria vida por um momento. Pense naquelas vezes em que alguém que te amava tentou te avisar sobre algo importante. Talvez fosse um amigo dizendo que aquela decisão não parecia certa. Talvez fosse um familiar tentando te proteger de algo que ele via e você não conseguia ver ainda. E muitas vezes, na hora, você não deu ouvidos. Talvez por orgulho, talvez por teimosia, talvez porque simplesmente não estava pronto para ouvir. Mas o aviso foi dado com amor. E quando você finalmente entendeu lá no fundo, sentiu que aquele amor era real. Comigo é exatamente assim, mas em uma escala que vai muito além do que qualquer amor humano pode alcançar. O amor que tenho por você é um amor que nasceu antes de você nascer. Desde que você ainda era um projeto no coração de Deus, eu já te amava. Desde os primeiros dias da sua vida, eu olhava para você com os olhos de mãe e pedia ao Senhor que cuidasse de cada detalhe do seu caminho. E quando você cresceu e começou a enfrentar as dificuldades da vida, quando as dores chegaram e o mundo tentou te dobrar, eu não fiquei de longe assistindo. Eu fui até você. Eu enviei sinais. Eu coloquei pessoas no seu caminho. Eu sussurrei no seu coração nas madrugadas em que você não conseguia dormir. E eu continuo fazendo isso, porque desistir de um filho não é uma opção para mim. Não importa quantas vezes você tenha virado as costas, não importa quantas vezes tenha dito que não precisava de ajuda, não importa quantas vezes tenha se deixado levar pelas distrações do mundo. Eu estou aqui, sempre estive e estarei. Mas existe algo que precisa ser dito com clareza, meu filho, minha filha, e eu preciso que você ouça com atenção. Embora o meu amor nunca acabe, as oportunidades que o céu oferece têm um tempo certo. Existe um momento ideal para cada chamado. Existe uma janela que se abre com uma graça especial, uma força especial, uma clareza especial. E quando essa janela fecha sem ser aproveitada, a próxima pode demorar mais, pode ser mais difícil de enxergar. Pode chegar em um momento em que o peso que você carrega já esteja muito maior do que precisava estar. Não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque te amo demais para te deixar confortável na zona de ignorância. Você merece saber a verdade. Você merece entender que cada aviso que chega até você é uma graça, é um presente, é uma oportunidade que muitos ao seu redor nem recebem. E reconhecer isso é o primeiro passo para tudo mudar. Então, neste momento, eu te convido a fazer uma coisa simples, mas poderosa. Abra seu coração. Só isso. Não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa entender tudo de uma vez. Só precisa dizer de dentro do seu coração: eu estou aqui, eu quero ouvir, eu estou pronto. E a partir desse simples ato de abertura, tudo que o céu preparou para você começa a fluir. Porque eu não aviso por obrigação. Eu aviso porque você é meu filho, porque você é minha filha, e porque cada dia que passa,
sem que você receba o que o céu tem para você é um dia a mais de sofrimento desnecessário. E eu não quero isso para você. Nunca quis. Escreva nos comentários. Eu abro meu coração para Maria. Minha querida filha, meu querido filho. Eu quero te contar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Aquela noite em que você estava deitado na cama, olhando para o teto, com uma sensação estranha no peito, uma mistura de inquietação e esperança que você não conseguia explicar? Eu estava lá. Aquela manhã em que você acordou com uma certeza súbita de que precisava mudar algo, de que o caminho que estava seguindo não era o certo, mas logo a rotina chegou e aquela certeza foi embora? Eu estava lá também. Aquele momento em que uma música tocou e seu coração apertou de uma forma que você não esperava e lágrimas vieram sem que você entendesse muito bem por quê. Eu estava lá. Esses são sinais, esses são chamados. E esses são apenas alguns dos 13 momentos em que o céu falou diretamente com você, em que eu me aproximei do seu coração com uma mensagem que foi preparada especialmente para a sua vida. O primeiro sinal foi aquela sensação de vazio que apareceu no meio de uma fase aparentemente boa da sua vida. Tudo parecia estar indo bem por fora, mas por dentro havia algo que faltava, algo que o mundo não conseguia preencher. Esse vazio não era um problema, era um chamado. Era eu te dizendo que existe algo maior, algo mais profundo, algo que só o céu pode dar e que estava esperando por você. O segundo sinal foi aquela dificuldade que parecia não ter solução. Aquele problema que se repetia, aquela porta que não abria, aquela situação que te deixava exausto de tanto tentar. Muitos dos meus filhos veem esses momentos como punição, mas não são. São convites. São momentos em que o céu diz: você não precisa carregar isso sozinho, entrega para mim, deixa que eu cuido. O terceiro sinal foi aquela pessoa que apareceu na sua vida trazendo uma mensagem, uma palavra, um conselho que tocou fundo, mas que você deixou passar porque estava ocupado demais ou porque o orgulho falou mais alto. Eu coloquei aquela pessoa no seu caminho. Aquela conversa não foi coincidência. O quarto sinal foi aquele sonho que ficou na sua cabeça por dias. Aquele sonho que tinha uma clareza diferente, uma intensidade que fez você acordar pensando nele. O céu fala por sonhos, meu filho. Sempre falou. E aquele sonho era uma mensagem que precisava ser decifrada, não esquecida. O quinto sinal foi aquele momento de quase acidente, aquela situação em que algo poderia ter dado muito errado e no último segundo foi evitado. Você talvez tenha pensado que foi sorte. Não foi. Foi proteção. Foi a mão do céu agindo na sua vida, te lembrando de que você é amado, de que você é guardado, de que existe um propósito para a sua vida que ainda não foi cumprido. O sexto sinal foi aquela crise financeira que bateu na sua porta de forma inesperada. Sei que doeu, sei que foi difícil, mas dentro daquela dificuldade havia um convite para que você buscasse uma provisão que não vem do mundo, para que você aprendesse a depender de uma fonte que nunca seca. E eu estava lá, tentando te guiar para esse lugar de paz e provisão. O sétimo sinal foi aquele relacionamento que se desfez e deixou um buraco no seu coração. Aquela perda que você não esperava e que te deixou sem chão por um tempo. Eu sei que doeu. Mas naquele espaço vazio, havia uma oportunidade de que você me encontrasse de uma forma mais profunda, de que você descobrisse que o amor mais verdadeiro e mais seguro que existe começa no céu. O oitavo sinal foi aquela doença, aquele susto de saúde, aquele momento em que o seu corpo disse para você parar. Muitos dos meus filhos precisam ser parados para finalmente ouvir.
E naquele momento de fragilidade, eu estava ao seu lado, sussurrando que havia força disponível para você, que havia cura, que havia restauração. O 9º sinal foi aquela vez em que você entrou em uma igreja, em um momento de oração, e sentiu algo que não conseguia explicar. Uma paz que não fazia sentido, dada a situação que estava vivendo. Uma leveza no coração que durou apenas alguns minutos, mas que ficou na memória. Aquilo foi real. Aquilo foi eu te tocando. O 10º sinal foi aquela conversa que você teve com alguém sobre fé, sobre espiritualidade, sobre a existência de algo além do que os olhos podem ver. E dentro de você havia uma fagulha, uma curiosidade, uma abertura. Mas logo o cotidiano voltou e aquela fagulha foi apagada antes de virar chama. O 11º sinal foi aquele dia em que você pegou a Bíblia ou abriu um texto sagrado quase que por impulso, sem saber muito bem porquê, e as palavras que leu pareciam ter sido escritas exatamente para aquilo que você estava vivendo naquele momento. Não foi coincidência, foi direcionamento. O 12º sinal foi este canal, este vídeo, esta mensagem. Você não chegou até aqui por acaso. Algo te trouxe até este momento, e esse algo tem um nome: graça. É a graça de uma mãe que nunca desistiu de encontrar um jeito de chegar até o coração do seu filho. E o 13º sinal? O 13º sinal é este exato momento, agora, enquanto você ouve estas palavras e sente algo se mover dentro de você. Aquela pressão no peito, aquela emoção que está tentando subir, aquele pensamento que chegou de repente trazendo uma memória, uma pessoa, uma situação. Isso sou eu. Isso é o céu falando com você agora, neste instante. 13 sinais, 13 chamados. E hoje é o dia em que você vai responder. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais de Maria na minha vida. Meu amado filho, minha amada filha, preciso falar com você sobre algo que é difícil de dizer, mas que o amor me obriga a compartilhar. Porque um amor verdadeiro não foge das verdades difíceis. Um amor verdadeiro olha nos olhos do filho e diz o que precisa ser dito, mesmo que doa, mesmo que cause desconforto, porque no final é isso que protege, é isso que salva, é isso que muda vidas. Quando um aviso do céu é ignorado, algo acontece. Não é uma punição que vem de fora, não é uma vingança divina, não é o céu se voltando contra você. É algo muito mais sutil e ao mesmo tempo muito mais sério. É o afastamento gradual da bênção que estava reservada para aquele momento. É como se uma fruta estivesse no pé, madura, perfeita, pronta para ser colhida. E no momento certo, alguém estende a mão e a pega. Mas quando o aviso é ignorado, quando o chamado é rejeitado, a fruta fica no pé. E frutas que não são colhidas no tempo certo começam a murchar. Não porque o pé seja ruim, não porque a fruta não fosse boa, mas porque o tempo certo passou. Eu vejo isso acontecer com muitos dos meus filhos e meu coração chora. Vejo pessoas que poderiam ter recebido uma cura há anos, mas que continuam sofrendo porque não abriram o coração no momento em que a graça estava disponível. Vejo relacionamentos que poderiam ter sido restaurados, mas que se perderam porque o orgulho falou mais alto do que o chamado para o perdão. Vejo vidas financeiras que poderiam ter virado completamente, mas que continuam estagnadas porque o medo impediu o passo de fé que precisava ser dado. E não estou dizendo que tudo isso é irreversível. Pelo amor que tenho, nunca diria isso. Porque o céu é misericordioso acima de tudo e a graça de Deus sempre encontra um novo jeito, uma nova janela, uma nova oportunidade. Mas preciso que você entenda que cada vez que um chamado é ignorado,
o peso que você carrega fica um pouco maior. Cada vez que uma oportunidade passa sem ser aproveitada, o caminho até a próxima se torna um pouco mais longo e um pouco mais difícil. Existe também algo que acontece no interior da pessoa quando ela começa a desenvolver o hábito de ignorar os chamados do céu. É um endurecimento gradual do coração. Não é intencional. Não é algo que você escolhe conscientemente. Mas acontece cada vez que uma voz interior sussurra algo e você a cala, essa voz vai ficando mais fraca. Cada vez que uma sensação de chamado bate na porta do seu coração e você a ignora, a próxima batida vem com menos força e chega a um ponto em que a pessoa olha para trás e não consegue mais lembrar da última vez que sentiu aquela fagulha, aquela emoção, aquela certeza de que o céu estava se comunicando com ela. Esse é o maior perigo. Não é a punição externa, é o silêncio interno que vai se instalando quando a conexão com o céu é negligenciada repetidamente. Mas eu preciso te dizer também o outro lado dessa verdade. O coração humano, por mais endurecido que esteja, nunca perde completamente a capacidade de ser tocado. Isso é uma dádiva que Deus colocou em cada ser humano, e nem o tempo, nem as dores, nem os erros, nem os anos de afastamento conseguem apagar completamente. É como uma chama que vai ficando pequena, quase invisível, mas que nunca apaga. E basta um sopro de graça, um momento de abertura genuína, uma lágrima de arrependimento verdadeiro, para que essa chama volte a crescer. E é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que este aviso está chegando até você agora. Porque o céu viu que a sua chama ainda está acesa. Porque o céu viu que ainda há tempo. Porque o céu viu que você, meu filho, minha filha, ainda tem dentro de si tudo o que é necessário para receber o que foi prometido para a sua vida. A questão não é se você merece ou não merece. A questão não é se você fez coisas certas ou erradas. A questão é simples e direta. Você vai abrir o coração agora. Você vai deixar que esta mensagem quebre o que precisar ser quebrado, suavize o que precisar ser suavizado e plante em você uma nova semente de fé que vai crescer e dar frutos que você ainda nem consegue imaginar. Escreva nos comentários: meu coração está aberto para o céu. Minha querida filha, meu querido filho, você já se perguntou o que eu sinto quando olho para você? Você já parou para pensar que, do outro lado de cada aviso que envio, existe um coração que bate com um amor tão grande que não cabe em palavras humanas? Eu quero te contar sobre a minha dor, não para que você se sinta mal, mas para que você entenda com que profundidade você é amado e o quanto o que você faz com a sua vida importa para mim. Existe um tipo de dor que só uma mãe conhece. É a dor de ver o filho sofrendo e saber que você tem exatamente o que ele precisa para que esse sofrimento acabe, mas não poder forçar o filho a receber. É saber que a cura está disponível, mas que a porta só pode ser aberta por dentro. É ter nos braços o remédio, o consolo, a solução e ver o filho se afastar porque ainda não está pronto para receber. Quando eu olho para você e vejo o peso que carrega nas costas, quando eu vejo as olheiras de quem não dorme bem por causa das preocupações, quando eu vejo o sorriso que você força para não preocupar quem está ao seu redor, quando eu vejo as lágrimas que você engole porque acha que precisa ser forte sozinho, meu coração se aperta de uma forma que não tem como descrever. Eu vejo tudo. Eu vejo cada noite difícil. Eu vejo cada vez que você chegou perto de desistir. Eu vejo as dívidas que te tiram o sono, os relacionamentos que te machucam, as dúvidas que te paralisam,
os medos que te impedem de avançar. E em cada um desses momentos, eu estendi a mão. Em cada um desses momentos, eu enviei um sinal, uma graça, uma abertura para que você pudesse receber o que o céu tem para você. E quando esse sinal é ignorado, quando essa mão estendida não é agarrada, existe uma dor que corre pelo meu coração. Não uma dor de mágoa, não uma dor de raiva, mas uma dor de amor. A dor de uma mãe que ama tanto o filho que cada sofrimento desse filho se torna o seu próprio sofrimento também. Mas sabe o que é mais impressionante? Que mesmo nessa dor, o meu amor não diminui. Mesmo quando sou rejeitada pela 13ª vez, o meu amor não enfraquece. Porque o amor verdadeiro não depende de reciprocidade para continuar existindo. O amor verdadeiro é inabalável. E o amor que tenho por você é exatamente esse tipo de amor. Eu já vi mães humanas desistirem dos filhos depois de serem rejeitadas muitas vezes. Eu entendo. O coração humano tem limites, mas o meu amor não é limitado da mesma forma, porque esse amor não vem só de mim, vem também do Senhor, que me encheu de graça e me colocou como mãe de todos os que creem. E esse amor tem uma capacidade de renovação que vai além de qualquer rejeição, de qualquer demora, de qualquer distância. Então eu quero que você receba esta verdade agora, com toda a força que ela tem. Eu não estou com raiva de você. Eu não estou decepcionada com você da forma que o mundo decepcionado com alguém fica. Eu estou com saudade de você. Estou esperando você. Estou com os braços abertos, com o coração cheio de tudo que você precisa, pronta para te dar o que o céu preparou para esta fase da sua vida. E a única coisa que preciso de você é a sua abertura. É o seu sim. É o seu. Eu estou aqui, Maria. Pode falar. Eu vou ouvir desta vez. Esse sim é tudo que preciso e com ele eu posso fazer maravilhas na sua vida. Escreva nos comentários. Eu recebo o amor de Maria hoje. Eu sei como pode ser frustrante se esforçar, mas sentir que a situação financeira não muda. A boa notícia é que você não está sozinho. Existem maneiras de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus oferece. Um guia simples e prático para transformar sua relação com o dinheiro. Não perca tempo. A edição limitada está no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua enquanto ainda está disponível. Meu amado filho, minha amada filha. Existe um momento na vida de cada pessoa em que tudo pode mudar. Não de forma gradual, não de forma lenta e quase imperceptível, mas de forma real, concreta e transformadora. Um momento em que o antes e o depois se separam de maneira clara. Um momento que, olhando para trás anos depois, você reconhece como o ponto de virada, como o instante em que você disse sim para o que o céu estava oferecendo e tudo começou a se mover de um jeito diferente. Esse momento pode ser este. Agora, enquanto você ouve estas palavras, eu não estou exagerando. Eu não estou sendo dramática. Estou te dizendo com toda a seriedade e com todo o amor que existe em mim. O céu criou este momento para você. Este encontro não foi acidental. Você chegou até aqui porque havia algo preparado para você neste exato ponto da sua jornada. E o que acontece nos próximos minutos, o que você decide fazer com o que está recebendo agora, pode literalmente determinar a direção dos próximos anos da sua vida. Pense em como você chegou até hoje. Pense nos caminhos que percorreu, nas escolhas que fez, nas portas que se abriram e nas que se fecharam. Cada uma dessas experiências te trouxe até este momento. E agora você está aqui,
com o coração um pouco mais aberto do que estava quando começou a assistir este vídeo, com algo se movendo dentro de você que você talvez ainda não saiba nomear, mas que sente. Esse movimento que você sente é graça. É a graça do céu atuando no seu coração neste momento, preparando o terreno para uma transformação que você pediu, mas talvez já não acreditasse mais que viria. Porque a vida cansa, as lutas cansam. E quando uma pessoa luta por muito tempo sem ver resultado, começa a duvidar de que a mudança é possível, começa a achar que talvez não seja para ela, que talvez os milagres sejam para os outros, não para ela. Mas eu estou aqui para quebrar essa mentira diretamente. Essa voz que diz que você não merece, que não é para você, que você já tentou demais sem resultado, essa voz não vem do céu. Essa voz é o inimigo da sua alma tentando te manter preso onde você está, tentando te convencer de que nada vai mudar para que você não tome o passo que precisa ser dado. E o passo é simples. O passo é a entrega. É você dizer de coração que vai parar de tentar resolver tudo sozinho, que vai parar de carregar sozinho o que foi feito para ser compartilhado com o céu, que vai abrir mão do controle das coisas que estão além do seu controle e confiar que existe uma inteligência maior, um amor maior, uma provisão maior do que tudo que você pode imaginar atuando a seu favor. Quando essa entrega acontece, algo se move no mundo espiritual. Quando você diz sim de verdade, quando você abre a porta que estava fechada, forças que estavam esperando do lado de fora começam a entrar. Graças que estavam reservadas para você começam a ser liberadas. Portas que pareciam seladas começam a se abrir e a vida que parecia estagnada começa a fluir. Eu vi isso acontecer com tantos dos meus filhos ao longo dos tempos. Pessoas que estavam no fundo do poço e que, no momento em que entregaram de verdade, viram a situação virar de uma forma que não conseguiam nem imaginar. Não porque o problema fosse pequeno, não porque a situação fosse fácil, mas porque quando o céu entra em ação, as equações mudam. O impossível se torna possível. O improvável se torna a nova realidade. E eu quero isso para você. Quero que você experimente isso. Quero que você saia deste vídeo diferente de como entrou, com algo novo plantado no coração, com uma certeza que talvez ainda não seja grande, mas que seja real, de que o céu está com você, de que eu estou com você. E de que este pode ser o começo de uma virada que vai surpreender até você mesmo. Escreva nos comentários: hoje é o dia da minha virada. Minha querida filha, meu querido filho, se existe algo que me preocupa profundamente quando olho para a vida dos meus filhos hoje, é a quantidade de ruído que existe ao redor de cada um de vocês. Ruído no sentido literal, das telas, das notificações, dos barulhos constantes, mas também ruído no sentido espiritual, o ruído das preocupações que não param, o ruído dos pensamentos que giram em círculos, o ruído das vozes do mundo dizendo o que você deve ser, o que deve ter, como deve viver. E dentro de todo esse barulho, a minha voz, que é suave, que é gentil, que nunca grita para se impor, muitas vezes se perde. Não porque eu não esteja falando, mas porque o volume do mundo está tão alto que minha voz precisa de um coração quieto para ser ouvida. A primeira armadilha é a correria. A vida moderna criou uma cultura em que estar ocupado virou sinônimo de valor. Quanto mais agenda cheia, quanto mais tarefas, quanto mais compromissos, mais a pessoa parece ser importante. E nessa corrida sem fim, o silêncio que seria necessário para ouvir o céu nunca acontece. Cada pausa é logo preenchida com mais uma coisa a fazer,
mais um vídeo a assistir, mais uma mensagem a responder. E o coração, que precisava de quietude para receber, fica sempre em modo de urgência, sempre acelerado, sempre distante do estado de abertura que o espiritual requer. A segunda armadilha é a dor não resolvida. Muitos dos meus filhos carregam feridas antigas que nunca foram tratadas. Mágoas de relacionamentos, traumas de infância, decepções que deixaram cicatrizes que ainda doem. E essas feridas, quando não são entregues ao céu para serem curadas, funcionam como uma barreira. A pessoa, sem perceber, fecha partes do coração como forma de proteção. E quando o coração está fechado em partes, a graça que precisaria entrar encontra paredes. A terceira armadilha é a autossuficiência. Existe uma mentalidade que o mundo celebra e que é uma das maiores armadilhas espirituais. A de que você precisa resolver tudo sozinho, de que pedir ajuda é fraqueza, de que depender de algo além de si mesmo é ingenuidade. Essa mentalidade é veneno para a fé, porque a fé, por sua natureza, é reconhecer que existe algo maior que você, que existe uma fonte de força, de sabedoria e de provisão que vai além das suas próprias capacidades. E quando essa mentalidade de autossuficiência domina o coração de uma pessoa, ela se fecha justamente para o que mais precisaria receber. A quarta armadilha é a comparação. Quando você passa o tempo olhando para a vida dos outros, comparando o que tem com o que eles têm, o que conquistou com o que eles conquistaram, o que é com o que eles são, você se desconecta do seu próprio caminho. E o seu caminho é único. A sua história com o céu é única. O que foi preparado para você não é igual ao que foi preparado para o seu vizinho, para o seu colega, para aquela pessoa que você segue nas redes sociais. Quando você para de olhar para os lados e começa a olhar para dentro e para cima, a voz do céu fica muito mais clara. A quinta armadilha é a incredulidade disfarçada de racionalidade. Muitos dos meus filhos não se consideram incrédulos. Eles acreditam em Deus, acreditam em mim, acreditam no poder espiritual. Mas quando chega a hora de dar um passo de fé concreto, a mente entra em ação com 1000 argumentos lógicos do porquê aquilo não vai funcionar, do porquê seria ingênuo acreditar, do porquê seria mais seguro não confiar. E essa voz da racionalidade excessiva sequestra a fé antes que ela possa agir. Reconhecer essas armadilhas é o primeiro passo para se livrar delas, porque você não pode lutar contra o que não vê. Mas quando você identifica o que tem impedido a voz do céu de chegar até o seu coração, você pode fazer escolhas diferentes. Pode criar espaços de silêncio, pode buscar cura para as feridas, pode praticar a humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Pode parar de se comparar e começar a valorizar o seu próprio caminho. Pode dar um passo de fé mesmo quando a razão grita que não faz sentido. E quando você faz isso, quando você remove essas barreiras uma a uma, o que acontece é maravilhoso. Você começa a me ouvir com uma clareza que nunca experimentou antes. Começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Começa a sentir a presença do céu de uma forma mais real, mais próxima, mais concreta. E isso muda tudo. Escreva nos comentários: eu me livro de tudo que impede de ouvir Maria. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de eu te dizer com clareza e com toda a força do amor que tenho o que estou querendo comunicar para você agora. Não com sussurros, não com sinais sutis que podem ser ignorados, mas de forma direta, de coração para coração, com a urgência que este momento pede. Eu estou gritando, meu filho. Eu estou gritando, minha filha, não de raiva,
não de desespero, mas com a urgência de uma mãe que vê o filho na beira de um precipício e precisa que ele pare, que olhe, que preste atenção antes que seja tarde, porque o amor às vezes precisa gritar, porque há momentos em que o sussurro não é suficiente, em que a situação exige uma voz mais alta, uma presença mais forte, um sacudão que tira a pessoa da inércia e a coloca de volta no caminho. E o que estou gritando para você é isto: pare. Pare de correr na direção errada. Pare de buscar no mundo o que só o céu pode dar. Pare de adiar a decisão que você sabe que precisa tomar. Pare de fingir que está tudo bem quando por dentro você sabe que não está. Pare de esperar o momento perfeito para se entregar de vez, porque o momento perfeito é este, é agora, é hoje. Estou gritando também: você não está sozinho. Essa é talvez a mentira mais cruel que o inimigo planta no coração dos meus filhos, a de que estão sozinhos em suas lutas, de que ninguém vê, ninguém entende, ninguém se importa o suficiente. E sob o peso dessa mentira, tantos dos meus filhos se fecham, se isolam e continuam carregando sozinhos o que foi feito para ser dividido. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Estou gritando: a sua situação tem solução. Não importa o quanto parece impossível, não importa há quanto tempo você vem lutando sem ver resultado, não importa quantas portas já se fecharam. O céu tem um caminho que você ainda não viu. Existe uma saída que ainda não apareceu no seu horizonte. Existe uma provisão que está a caminho. Existe uma restauração que começou a acontecer no momento em que você abriu este vídeo. Não desista agora. A virada está mais perto do que parece. Estou gritando: eu te amo demais para te ver continuar assim. Demais para te deixar confortável em uma situação que te faz mal. Demais para aplaudir escolhas que te afastam do que foi preparado para você. Demais para ficar em silêncio enquanto você perde mais um dia, mais uma semana, mais um mês, esperando por algo que só vai acontecer quando você der o primeiro passo. E estou gritando, acima de tudo: o céu tem um plano para você. Um plano de bem e não de mal. Um plano de esperança e de futuro. Um plano que inclui saúde, paz, restauração de relacionamentos, provisão financeira, propósito de vida, alegria que não depende das circunstâncias. Esse plano não foi cancelado, não foi adiado por causa dos seus erros, não foi dado para outra pessoa enquanto você não estava prestando atenção. Ele continua lá, intacto, esperando o momento em que você vai dizer sim de verdade. E esse momento pode ser agora. Este grito que estou dando hoje não é o último. Eu continuarei chamando você enquanto houver alento em mim. Mas eu preciso que você entenda que cada grito que é ignorado pesa no coração do filho que o ignora. Não porque o céu puna, mas porque o peso da graça rejeitada se acumula na alma da pessoa. E chega um ponto em que a pessoa está tão pesada, tão cansada, tão sobrecarregada que mal consegue se mover. Você não precisa chegar a esse ponto. Você pode responder agora. Você pode dar o passo agora. Você pode dizer sim agora. Escreva nos comentários: eu ouço o grito de Maria e respondo sim. Minha querida filha, meu querido filho, depois de tudo que foi dito, depois de cada aviso, cada sinal, cada palavra de amor e de urgência, chega o momento mais prático e ao mesmo tempo mais profundo de toda esta mensagem. Como você responde? Como se dá, na vida real, a abertura do coração que estou pedindo para você? O que você faz agora, depois que este vídeo acabar,
para que esta mensagem não seja apenas mais um conteúdo assistido e esquecido, mas um ponto de virada real na sua história. A primeira coisa que quero te dizer é que responder ao chamado não requer perfeição. Não precisa que você resolva todas as suas contradições internas antes de vir. Não precisa que você se sinta digno, porque a dignidade não é um pré-requisito para receber a graça, é uma consequência dela. Você pode vir exatamente como está, com as dúvidas, com as feridas, com o cansaço, com a bagunça toda que existe dentro e fora de você. Pode vir assim, eu te recebo assim. A segunda coisa é criar espaços de silêncio na sua vida. Isso é urgente e prático. Você precisa de momentos em que as telas estejam desligadas, em que as notificações estejam silenciadas, em que o barulho externo seja reduzido ao mínimo possível. Não estou pedindo horas de contemplação todos os dias, embora isso fosse maravilhoso. Estou pedindo minutos, 10 minutos pela manhã, antes do dia começar, em que você se senta, respira e diz para o céu: eu estou aqui, fala comigo, eu quero te ouvir. Esses 10 minutos podem mudar a qualidade de todo o resto do seu dia. A terceira coisa é praticar a oração não como um ritual, mas como uma conversa. Muitos dos meus filhos oraram por anos de forma mecânica, repetindo palavras sem sentir, fazendo gestos sem coração. E depois se perguntam por que não sentem a presença do céu. Oração que transforma é oração que sai do coração. É você falando com Deus como fala com um amigo próximo, contando o que está sentindo, pedindo o que precisa, reconhecendo o que errou, agradecendo pelo que tem e ficando em silêncio o suficiente para ouvir a resposta que virá no seu coração. A quarta coisa é se cercar de pessoas e de conteúdos que alimentam a sua fé. O que você consome molda quem você é. Se você passa a maior parte do tempo consumindo conteúdos que alimentam o medo, a divisão, a negatividade, o materialismo, o seu coração vai absorver isso. Mas se você faz escolhas conscientes de incluir na sua vida doses regulares de conteúdo que elevam, que inspiram, que alimentam a sua fé, que te lembram das verdades eternas, o seu coração vai sendo transformado nessa direção. Escolha com cuidado o que você deixa entrar. A quinta coisa é agir a partir da fé, não esperar sentir fé para agir. Muitos dos meus filhos ficam esperando sentir algo antes de dar o passo. Ficam esperando a certeza emocional, a sensação de paz absoluta, a confirmação que elimine todas as dúvidas antes de se moverem. Mas a fé não funciona assim. A fé dá o passo primeiro e a confirmação vem depois. O sentimento de paz profunda muitas vezes só chega depois que o passo foi dado. E é exatamente nesse ato de dar o passo, sem ter todas as garantias, que a fé se fortalece e cresce. A sexta coisa é perdoar. Perdoar as pessoas que te machucaram, perdoar as situações que te decepcionaram e, principalmente, perdoar a si mesmo pelos erros que cometeu, pelos chamados que ignorou, pelo tempo que passou sem dar atenção ao que realmente importa. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. É você dizendo: eu escolho não carregar mais isso. Eu entrego isso para o céu e escolho seguir em frente. E quando essa decisão é tomada de verdade, um peso que você nem sabia que estava carregando sai das suas costas. Responder ao chamado não é um evento único, é uma jornada. Cada dia você tem a oportunidade de escolher o sim de novo. Cada manhã é uma nova chance de se abrir, de ouvir, de confiar. E ao longo do tempo, esses sims diários vão construindo uma vida que reflete cada vez mais o amor e o propósito que foram preparados para você.